Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Leoncast. Quem vos fala é Adriano Leão e hoje eu estou aqui com a doutora Silmara Vale Mafra. Ela que vai falar sobre direito de família, sucessões e mais precisamente vai falar hoje sobre inventário. Não é isso, doutora? Estou muito feliz com a sua presença aqui. Queremos saber um pouco mais sobre a tua trajetória dentro do direito. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a tua participação especial aqui no Leoncast. Muito obrigada, Adriano. Estou bem feliz pelo teu convite de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha trajetória no direito, né? Eu sou formada há 23 anos e desde que eu entrei na faculdade, né, 5 anos antes, então já são 28 anos, eu entrei para ser advogada realmente. Nunca quis fazer concurso, nunca quis estar do outro lado. Eu quis sempre defender os direitos das pessoas, porque eu me encantei com o tribunal do júri, os advogados defendendo os réus. Não que hoje eu defenda réu, né? Mas eu defendo as famílias. E eu acho que isso é tão importante, né? Para as pessoas, para as famílias, para as mulheres, para os homens, para as crianças principalmente, né? Essa defesa sempre do lado deles. Muito obrigada. Silmara, fala um pouco para a gente sobre esses 23 anos dentro do direito civil. Quais foram as grandes dificuldades que você teve durante esses 23 anos de trabalho? Então, nesses 23 anos, né, de advocacia, eu comecei atuando já na vara da família, né, no direito de família. Depois eu passei para o direito do trabalho, fiquei 10 anos no direito do trabalho, me decepcionei, saí e voltei para a família novamente. Mas eu acho que o maior desafio sempre foi ser uma advogada, uma mulher. O que hoje está mudando um pouco, né, graças a Deus, que está melhorando, né, essa visão do mundo. Mas essa foi a maior dificuldade, assim, de ser mulher. Doutora Silmara, as pessoas, os clientes que te procuram, quais tipos de serviços eles estão procurando lá no teu escritório com uma advogada familiarista? Então, a demanda é grande, né, em divórcios, em guarda de crianças, mas tem uma procura muito grande de inventários. Ultimamente, né, principalmente depois da pandemia, houve uma demanda muito grande das pessoas procurando, dos filhos, né, procurando para fazer o inventário do seu pai, da sua mãe, do avô. Então essa é a maior demanda que a gente tem hoje no escritório. Perfeito. E por que tu acredita que hoje as pessoas estão procurando muito inventário? O porquê disso? Primeiro, né, que a gente teve uma demanda muito grande de falecimento, né, no mundo todo. E como foi uma coisa muito abrupta, muito, né, sem preparo, sem nada, as pessoas ficaram perdidas, né, no primeiro momento. Então, ninguém fez um testamento ou fizeram uma doação de um bem, então as pessoas não estavam preparadas para isso. E aí agora acabou que estão tendo que fazer o inventário para poder resolver essas questões, o imóvel que ficou, ou 2 ou 3, um carro, ou só um dinheiro no banco, para resolver isso da melhor maneira possível, e não tem outra forma de fazer isso depois que a pessoa falece, se não for através do inventário. É bom falar aqui porque vão ter pessoas que vão assistir esse vídeo aqui depois de 5, 10 anos, que no momento que a gente está fazendo esse vídeo, a gente está saindo de uma pós-pandemia. E é exatamente por isso que houveram várias mortes, não é isso, doutora? Isso mesmo. Então, e o inventário, ele tem um prazo para ser feito, de 60 dias. Ah, mas eu não fiz em 60 dias, o que que acontece, né? O que que acontece é que vai ter uma multa para pagar de 20% aqui no estado de Santa Catarina, tem outros estados, né, como exemplo São Paulo, é 10%, né, essa multa, mas aqui a gente tem uma multa bem razoável de 20%, então isso é o que piora nessa situação, porque o inventário ele tem um imposto de transmissão causa-mortes, que já é um valor elevado, né, que a pessoa tem que pagar, além de honorários, de outras custas, e aí esse imposto em cima onera bastante, o que dificulta mais, né. Mas, né, em contrapartida, a pessoa não vai conseguir transferir esse bem, vender para uma outra pessoa, né, resolver a situação ou até dividir entre os herdeiros, se não for através do inventário. Então, uma hora ou outra vai ter que fazer. Doutora, por que tu acredita que as pessoas perdem o prazo?
Por falta de conhecimento? O que a senhora acredita que seja? Muitas vezes por falta de conhecimento, sim, né? E muita gente também deixa de fazer o inventário por causa das custas que são muito altas. Muito altas. E aí a gente, né, eu sempre estou falando nas redes sociais, né, que é o planejamento sucessório, que são outras formas para desviar dessas custas, né? Que a pessoa fazer uma doação em vida, mas tem o imposto da doação. Sim, tem o imposto da doação. Mas aí não vai ter o honorários do advogado, ou vai ser uns honorários mais baixos, né, em virtude de não ser um inventário, de ser um outro tipo de procedimento. Então tem várias coisas que dá para fazer para diminuir esse custo lá do inventário. Perfeito. A gente está falando aqui que você pode fazer uma ação judicial ou uma ação extrajudicial, não é isso, doutora? Isso. Dá para fazer o inventário tanto judicial como extrajudicial. E tem muita diferença. Judicial, né, é quando geralmente acontece, né, de fazer um inventário judicial quando as partes não entram em acordo, quando tem um litígio entre os irmãos ou entre os tios, né, quem quer que seja ali os herdeiros, quando eles não conseguem entrar em acordo. Perfeito. Ou entre a esposa do pai e os filhos, né, ou tem menores. E extrajudicial é quando já tem um acordo, todo mundo está certo do que vai receber, não tem menores, apesar de que hoje em dia, né, já tem uma lei agora, desde, acho que do início do ano, em que pode, em alguns casos, pode sim, mesmo tendo menores, fazer extrajudicial, então já está facilitando muito, né? Perfeito. Além de ser muito mais rápido o extrajudicial, né? Eu já fiz inventário extrajudicial em 6 meses, então isso é um ganho muito grande, né? Para todos, é menos incomodação, menos dor de cabeça, né, quando se consegue se resolver de forma amigável, do que judicial. Judicial pode levar 5, 10, 15 anos para se resolver essa situação. No final das contas, a pessoa optando pelo inventário extrajudicial, ela vai diminuir os seus custos, ela vai, com certeza, diminuir também o sofrimento dentro da casa, dentro da família, não é isso, doutora? Com certeza. Sempre vai sair mais barato fazer extrajudicial do que judicial. O judicial em si não vai sair muito mais caro em termos de valores do que o extrajudicial, mas o tempo que vai demorar é o que vai causar esse ônus todo para a família. Perfeito. Em todos os sentidos, né? Emocionalmente, financeiramente, né? Porque o bem vai ficar lá parado, muitas vezes o bem se deteriora. Perfeito. E aí tem um valor de 500 mil, na hora de vender, depois de 5, 6 anos vai valer 200 mil, porque já não tem mais aquela, né? Não é mais um bem novo, já é usado. Então tem muita coisa em jogo assim para se resolver. Quando faz extrajudicial é muito mais fácil. Hoje ainda existe muitas pessoas que não têm o conhecimento de como ela pode fazer um inventário. O que ela deve procurar? Quais são as ações que ela deve fazer? Quais procedimentos a senhora acredita que as pessoas devem ter para elas fazerem de forma assertiva um inventário? Então, a primeira coisa é procurar um advogado, né, da área da família, direito sucessório, para poder saber exatamente o que vai precisar, né? Qual a documentação toda necessária, combinar com a família toda, marcar uma reunião que seja só a família ou que seja com o advogado junto, para resolver de uma forma tranquila, né? E assim, o inventário muitas vezes acontece de ter um testamento, né? Às vezes a família nem sabe, mas descobriu porque no processo de inventário tem um procedimento em que a gente tem que fazer a busca por testamento. Perfeito. E aí aparece lá o tal do testamento que o pai ou a mãe deixou. E aí como é que faz? Primeiro precisa fazer a abertura do testamento judicial. E aí isso precisa ser judicial, então é um processo à parte. Vai fazer a abertura do testamento. Depois que faz a abertura do testamento, aí sim pode entrar com o processo de inventário, tanto judicial como extrajudicial. Perfeito. Seria interessante as pessoas fazerem o inventário, ou um testamento, ou um documento, antes mesmo do falecimento? Aí seria o testamento, né? Seria o testamento? Eu sempre falo assim, né? O testamento é importante fazer para a pessoa poder distribuir os bens dela da forma como ela quer.
mas não que isso vá... como é que é? Prejudicar? Não que o testamento vá fazer com que não haja um inventário. Vai ter o inventário de qualquer forma, mesmo com o testamento. Perfeito. Só que o falecido, ele está dispondo da forma como ele quer. E às vezes, né, ele vai fazer um testamento porque ele tem um filho fora do casamento que ninguém sabe. E aí ele vai lá no testamento e vai dispor para aquele filho lá também ter o direito. No testamento, ele também pode dispor de 50% de todos os seus bens e doar para quem ele quiser. Ele pode doar tanto para os filhos, para um filho a mais, como ele pode deixar para aquela esposa que ele tem com separação total de bens, deixar parte para ela, porque ela não vai ter direito, né? Vai ter uma parte menor. Então, assim, ele pode fazer várias coisas no testamento. Então, não só fazer um testamento lá de mão, né, de punho e guardar lá na gaveta, mas fazer um testamento público e fazer de uma forma legal para deixar de forma correta para a família mesmo. Doutor, para dividir aquilo que ele quer, né, da forma como ele quer. Doutor, o que tu acredita que as pessoas elas não fazem um planejamento familiar, isso? É um planejamento familiar? Então, o planejamento... Hoje em dia, né, as pessoas falam muito em planejamento, né? Planejamento até previdenciário, né? Sim. Tem bastante. Mas, assim, e é uma coisa que eu venho falando bastante também, que é o planejamento patrimonial. Que qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade, em qualquer situação. Mesmo antes de casar, ela pode fazer um planejamento patrimonial para o casamento, inclusive. Aí um planejamento matrimonial, de que forma vai ser feito esse casamento, de que forma vai ser regido esse casamento, né? Durante o casamento, as regras do casamento, os regimes do casamento, e aí nesse planejamento patrimonial já fazer o planejamento sucessório, de que forma que ela quer deixar. Isso também não impede o inventário. Perfeito. Mas são formas de diminuir valores, né? São formas de deixar da forma como a pessoa quer. E não para que os filhos briguem lá na frente. Doutora, eu quero saber se tem um exemplo que tu pode dar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, né, que têm pouco conhecimento em relação ao direito, e assim, tu poderia dar um exemplo claro para que elas possam entender realmente sobre o inventário? Eu vou te dar um exemplo bem simples, né? Porque para fazer o inventário depende de várias situações, né? Principalmente do regime de bens escolhido na hora do casamento. Então, assim, o que é mais comum as pessoas escolherem? Não é o melhor, mas é o mais comum, né? É o que quando tu chega no cartório de registro civil, eles vão te oferecer, que é o regime de comunhão parcial de bens. Então, se a pessoa é casada nesse regime de comunhão parcial de bens e o marido veio a falecer, 3 filhos, como é que faz essa divisão? Essa divisão ela é feita da seguinte forma: 50% do bem é da esposa e o outro 50% do marido que faleceu. O que vai ser dividido no inventário? Esse 50% do marido que faleceu, que vai ser dividido entre os 3 filhos, que vai dar ali 33,33%. Essa é a forma de divisão. Então, em cima dos 50% da esposa, não vai ser feito inventário, porque é dela, ela está viva. Então, só vai ser feito nos 50% do marido que faleceu. Então, o imposto é em cima desses 50% apenas, não da parte dela. E se for só um imóvel que a família tem, que ficou, geralmente se fica a mãe morando, porque ela tem o direito, né, de ficar no imóvel enquanto for viva, ou se ela quiser, ela pode vender o imóvel, ficar com 50% dela e os outros 50% dividir para os filhos. Se não, pode ficar em condomínio, caso não queira vender, minha mãe vai ficar morando, que é o que geralmente acontece, né? Vai ficar morando no imóvel, então fica em condomínio, até um dia que for feita essa venda, ou o dia que a mãe venha a falecer, que daí vai ser feito o inventário da parte da mãe. Ou ela pode fazer já em vida, doar para os filhos a parte dela,
e deixar em usufruto para ela ter direito ao imóvel, para que ninguém venda, né? E ela ficar ali usufruindo e morando até o falecimento dela, ou deixar tudo para depois no inventário. Doutora, o que todo mundo quer saber é como é que faz ou quanto custa esse imposto. O imposto do ITCMD, né? É o grande calo do inventário. Na realidade, né, esse imposto ele tem uma alíquota mínima e uma máxima. É de 2% a 8% e vai depender do valor total do imóvel. Então, assim, quem faz esse cálculo é a Secretaria da Fazenda, que faz, né, o cálculo lá, a gente joga os valores lá, o imóvel, e eles fazem o cálculo, que é o que o cliente vai pagar. Esse valor, hoje, pode ser parcelado em até 12 vezes, o que facilita muitas vezes. Ah, mas é em 12 vezes com juros, sem juros? Não, ele tem um jurinho pequenininho, mas tem um juro sim. Mas facilita a vida de muita gente que às vezes um imposto dá 12, 15, 20 mil reais, a pessoa não tem como pagar e parcelado fica mais fácil. Doutora, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Leon Cash. Eu estou muito feliz mesmo. Olha só, a gente aprendeu um pouco mais sobre direito de família, aprendeu um pouco mais sobre inventário. Eu tenho certeza que tu deu aqui informações valiosas para a nossa audiência. Então, quero te agradecer por tua presença aqui. Além de você sempre ser uma pessoa encantadora, né? Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com você novamente, né? Gratidão. Doutor, agora o que faltou foi tu falar como é que as pessoas elas fazem para te encontrar nas redes sociais. Então, a minha rede social é Instagram, é @silmaravmafra_advogada. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu quero agradecer a você que sempre está aqui conosco assistindo o Leon Cash. Eu quero te dizer que aqui vai ter com certeza as melhores entrevistas, os melhores entrevistados, os experts que vão falar sobre direito, que vão falar em conteúdos aqui diversos. Então não perde e compartilha com outras pessoas. Tamo junto e bora voar!